o Dr. António Carvalho, Pedro Carvalho, que é urologista, e o seu paciente, não é? Correto. Narciso Santos, que é ali de Barcelos. Sou de Barcelos. Mas que não vive em Barcelos, eu gosto muito de Barcelos. Narciso, como é que descobriu que tinha um problema grave na próstata? Olha, isto foi muito simples. Simples não foi simples, foi em 2024, um amigo meu, que era meu cliente, que eu tenho um café, a conversar comigo, disse-me, estou com um problema na próstata e estou a ser tratado no Trofa Saúde. Disse o senhor Narciso ou o seu amigo? Não, o meu amigo é que ok. disse a mim. E eu disse-lhe, eu para já não tenho nada, né, que saiba, né? E entretanto, claro, falámos, o tempo foi passando, a minha esposa, como o senhor me disse que estava com um problema na próstata, que estava a ser tratado no Bonfim, no Bonfim não, no Trofa Saúde, e que o médico era António Pedro Carvalho. E, nessa altura, eu como não tinha sentido, não sentia nada, não tinha sintomas nenhuns, nem me preocupei. Só que a minha esposa andava sempre preocupada e tal. Um dia qualquer vou-te marcar uma consulta na médica de família. Mas porquê é que ela tinha essa preocupação? Já tinham falado de algum desconforto? Era pela idade? Não, era pela idade. Ela notou alguma coisa? Nunca se queixou. Não é isso, não é nesse aspecto, Mas imaginemos que ia várias vezes à noite ao toalete. Não, normal. Não vazava nada. Era pela questão da idade, Era uma já questão da tinha idade. respondido. Entretanto, vou à médica de família, ela marca-me uma consulta para um urologista no Porto e passei a ser seguido por esse urologista no Porto, aonde começo a fazer uma série de exames até chegar a... Fez o... Portanto... Mas o primeiro exame fez o toque retal. O toque retal. E depois detectaram que poderia ali haver alguma coisa e passaram a exames mais precisos. Mais precisos. Foi para a ressonância e na ressonância magnética que acusou que tinha uma nódoazinha, uma manchazinha. Prontos. A partir dali foi fazer uma biópsia. Como é que reagiu quando soube dessa situação? Bastante mal, prontos, mas sempre com fé e... Ou seja, percebeu, teve noção do impacto que isso teria na sua vida? Ou não tinha bem noção do que isso... Sentia logo porque tinha um familiar meu que já estava com um problema na próstata também. Mas a familiar de ascendência? Cunhado. Um cunhado. Mas isso, enfim, só para ter conhecimento. Pensei que houvesse uma predisposição genética. Não. Prontos, entretanto, vou para a biópsia e a biópsia dá mesmo que cancerismo, que era maligno. Como é que recebeu essa notícia? Eu fiquei muito preocupado, claro, e a minha esposa e meus filhos. E, entretanto, eu como tenho um café, tenho bastantes clientes e amigos, e, novamente, num dia que eu volto, estava a chegar do Porto, no dia a seguir de manhã, um cliente meu e amigo, já não o vi há algum tempo, e diz-me ele, eu disse-lhe a ele, como é que você está? Está bom? Que ele tinha tido problema de saúde também. E ele disse, já melhorei, estou bom, até foi tratado no Trofa Saúde. E eu disse-lhe, olha, eu também estou com um problema na próstata, em princípio vou ter que ser operado, radicalmente. E ele disse-me, mas não vai ser, você... vai já falar com o doutor, ou eu vou marcar com o doutor António Pedro Carvalho. É assim que conhece aqui o doutor António. Foi portanto, o doutor, aqui o passa-palavra correu bem, não é? E conseguiu já chegar é aqui conhecidíssimo de profissional. Queria perceber como é que encontrou o seu paciente Narciso, que já estava aqui numa fase... É sempre complicado ouvir a palavra cancro, não é? Sim. É normal os doentes virem saber alguma segunda opinião quando têm um diagnóstico deste e às vezes noutras patologias. Claro. Mas num diagnóstico destes e quando têm uma proposta em que vão ter que retirar a próstata toda e vão ter que viver com algumas complicações dessa cirurgia, a ansiedade ainda é maior, ainda se nota mais. E o Sr. Santos até tinha confessado que tinha um familiar que tinha sido submetido a uma cirurgia e que ainda usava fralda e que nunca mais se tinha restabelecido. E eu disse, o que eu posso fazer é analisar o caso e perceber se é candidato a esta nova tecnologia. E depois de analisar percebi que era uma possibilidade... Há uma nova tecnologia. Sim. Que não precisa de cirurgia. Quer dizer... Ou é menos invasiva? É menos invasiva. Como eu costumo dizer, é uma cirurgia em que eu não calço luvas. É a primeira cirurgia que eu fiz na vida em que não precisei de calçar luvas. Mas então como é que funciona? É por robô? Nós temos o
O sistema é HIFU, são ultrassons de alta intensidade focalizados, que já tem vários anos, essa tecnologia. A grande novidade é que é aplicada por um robô. Isto é, nós introduzimos um ecógrafo, como se fosse fazer uma ecografia transretal, vemos a imagem da próstata, a ressonância que o Sr. Santos fez, que mostrou o nódulo, a tal mancha, nós fazemos uma fusão dessas imagens no robô, juntamente com a ecografia, marcamos a lesão e depois damos indicação ao robô o que é que nós queremos tratar. E ele vai emitir, então, os ultrassons focais nessa zona e matar essas células que estão aí, porque aquilo atinge uma temperatura de cerca de 100 graus e que mata as células. Portanto, Sem querer limitamos... ser Não há muito extração. técnico... Não, Não há incisão nenhuma. nenhuma. Sem querer ser muito técnico, nós também não percebemos, mas se é uma cirurgia menos invasiva, quer dizer que a pessoa depois consegue restabelecer-se mais rapidamente? Sim, o Sr. Santos pode confirmar. Sr. Santos, Eu, conte-nos lá, portanto, então. foi no dia 27 de fevereiro que fez a cirurgia. Não foi? A cirurgia foi É uma pequena uma cirurgia, pequena cirurgia, vá, no fundo, não? não deixa de O ser. HIFU. E cheguei lá por volta ao Braga, ao Foi agora Trofa. no 27 de Foi agora no fevereiro? 27 de fevereiro. Então nós estamos a dia 7. É. É uma semana. Mas, doutor, diga-me uma coisa. Nós estamos a falar e a utilizar a palavra cirurgia. No fundo, aqui não há corte nenhum. Não há nenhum Não há corte. nenhum corte. Portanto, é uma intervenção É uma intervenção, um tratamento. através do ânus, Exatamente. se eu me percebi bem, Sim. aonde vai, enfim, incidir esses... Exatamente. Como é que o doutor disse? A HIFU é uma sigla inglesa que quer dizer High Intensity Focus Ultrasound. São ultrassons focados de alta intensidade. Uma ecografia são ultrassons, mas paralelos. A máquina faz os ultrassons focalizados num ponto. O ponto onde ela focaliza queima. Exato. E, portanto, nós E diga fazemos... uma coisa, Já havia explicado. nesse caso até há menos probabilidade de haver complicações pós-intervenção. Claro. Naquilo que nós sabemos que é uma cirurgia às vezes complicada da próstata, não é? Exatamente. Como há pouco dizia, a utilização de fraldas, ter incontinência... Era isso que eu queria perguntar ao Sr. incontinência. Narciso. Então, uma semana depois, está aqui Eu, neste no programa. dia 27, eu vou então cheguei ao hospital por volta Sim. das 7 da manhã, 9 horas estou no bloco e por volta das 3h30 tenho alta. Tenho alta, eu tenho um café, fui trabalhar para o café à tarde, mesmo dia? normal, sem uma dor, sem nada, faço a minha vida normal. E isto é de tal maneira preciso que retira à volta daquilo que é o tecido que os... Enfim... Não retira, queima. Não, exatamente, queima. Nós temos a possibilidade de, quando temos um nódulo Exato. e a doença precisa num nódulo, nós queimamos o nódulo e damos uma margem Exatamente. ao lado para que, mesmo que as células tenham crescido um bocado, queimarmos também essas células. Exato. Permite-nos também, se for preciso, dividirmos a próstata em vários segmentos. Podemos tratar só o nódulo, à volta do nódulo, o lado direito da próstata, o lado esquerdo, podemos tratar a próstata toda. É lógico que, queimando a próstata toda, o procedimento é mais demorado, o processo inflamatório custa um bocadinho mais, mas é sempre assim. O doente é submetido ao tratamento, no próprio dia tem alta e pode começar a Mas fazer. isto trouxe a solução a deixe-me- muitos. Nós temos que Exato, ler eu aqui sei. várias mensagens que estamos a receber, Dr. António, porque há muitos homens interessados naquilo que é uma intervenção que o Sr. Narciso está aqui a dizer que está bem e passado uma semana estamos a comprovar isso. O Aníbal Nunes, muito obrigada pela mensagem, pergunta, doutor, qual é a taxa de sucesso? Saiu um estudo publicado na revista, se calhar a revista mais importante científica da urologia, em dezembro deste ano, com cerca de 3.000 e tal doentes tratados com esta técnica, comparados a 3.000 e tal doentes submetidos a uma cirurgia radical, de extração total da próstata. A taxa de cura das duas, cerca de 90%. Não há diferença entre uma técnica e outra. A grande diferença, Pois. efeitos laterais. Claro. Mas, ó, doutor, entretanto, há muitas pessoas que querem saber se estão aptos a fazer. Ou seja, quais são as pessoas que podem fazer esta intervenção e as que não estão aptas para Isso esta intervenção. como eu disse ao Sr. Santos, quando ele veio, tem que ser analisado caso a caso. Nem todos os tipos de cancro são passíveis de ser tratados por esta técnica. E nós temos outro tipo de técnicas para tratar o cancro. Tem que ser avaliado doente a doente,
Podemos marcar características. consulta consigo? Podem Onde é que dá marcar. consultas? Também estão aqui a perguntar. Como o Sr. Santos disse, eu trabalho no Trofa Saúde, em Braga, onde nós temos o robô, ou na Trofa, mas os doentes podem ir à Trofa e eu reencaminho para a nossa hospital em Braga, onde temos o robô. Mas isto já acontece há alguns anos, porque eu já conheci casos em que foram lá acima justamente fazer tratamento de certeza consigo. Foram com outro robô para a hiperplasia benigna da próstata. Exatamente. No caso, estamos a falar do cancro mesmo. Que, como o Sr. Santos viu e se comprova, é fundamental fazer um rastreio porque não dá sintomas. Claro. O cancro da próstata deve ser diagnosticado antes de dar sintomas. Quando o cancro da próstata dá sintomas, normalmente não é passível de ser curado. Então qual é a idade para os senhores aí, para as senhoras também a ouvirem e dizerem aos maridos, Como foi aos o caso aqui do tios? Sr. Narciso. É muito frequente serem as esposas preocupadas, não porque notem alguma coisa, mas porque se preocupam com a saúde. Qual é a idade então, doutor? Aquilo que está protocolado é, não havendo história familiar, a partir dos 50, fazer um rastreio. Claro. Havendo história familiar direta de ascendentes ou parentes diretos, deve ser antecipada para os 45. Muitíssimo obrigado. Falta Sim. ou raça negra, que também tem que ser antecipado para o 45. Muito bem. A raça negra tem um risco superior à raça... Portanto, muita atenção, sublinhar esta situação. Estejam Muitíssimo atentos à obrigado vossa aos saúde. dois. Muitíssimo obrigado, doutor Pedro. Obrigado. Narciso, Foi Já obrigada. sabia que existia. Obrigada, doutor. Muitíssimo obrigado.